Olá, meus queridos irmãos, eu sou Nivaldo, muitos me conhecem, e eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Benoni Resende, distrito do BTN, aqui em Bom Afonso. Eu conheci a Igreja Adventista muito cedo, meus 7 anos, 8 anos de idade, quando minha mãe recebeu o estudo bíblico e se batizou. E então eu comecei a frequentar a igreja juntamente com ela, conheci outros amiguinhos pequenos, hoje são pastores, esposa de pastores, e fui uma criança muito feliz, tendo essa base, esse fundamento religioso, fui doutrinado na igreja adventista. Porém, na minha adolescência, eu me afastei, ia para a igreja mais ou menos assim, uma vez por mês, levar só o dízimo da minha mãe, que ela estava impossibilitada de ir à igreja. Então, quando foi mais ou menos 18, 19 anos, eu recebi um estudo bíblico, do irmão Marcos, juntamente com o irmão Manuel, que é fundador da igreja de Nova Glória, e me batizei pela primeira vez. Eu era um jovem muito aplicado, participava ativamente de quase todos os departamentos da igreja, mas o departamento que eu me identificava mais era o departamento da música. Eu fui diretor de música, cantava solo, duetos, trios, quartetos, e tínhamos um coral de mais ou menos 22 jovens naquela época. Passado esse tempo, alguns anos, eu me afastei da igreja por um período de mais ou menos 5 anos e fui viver minha vida. Quando foi mais ou menos aos 28 anos, eu retornei, permanecendo assim na igreja uns 2 anos, mas não consegui firmar minha fé, me afastando novamente. E minha jornada de volta foi um tanto inusitada. Começou através de sonhos. Eu sempre fui uma pessoa bem sensitiva, digamos assim. Eu tive 3 sonhos, e esses 3 sonhos foram exatamente iguais, onde eu estava me preparando para dormir, mas não foi no meu sono mais profundo, foi naquele momento que eu estava entre o sono e o acordado, e eu sonhei com uma forma circular, escura, uma mancha negra que pairava sobre o meu corpo. Essa mancha, ela não tinha mãos, mas ela me asfixiava. E quando eu estava naqueles momentos ali quase sem fôlego, eu acordei, Só que antes, no sonho, eu chamava pela minha mãe, Eu sou filho único, eu tenho a minha conexão com minha mãe é bem forte, Ela é a minha referência para tudo na vida. E ao chamar minha mãe, eu acordei, olhei para os lados, não com medo, nunca tive medo dessas coisas, mas fiquei um pouco intrigado. E ao deitar novamente, quando eu estava adormecendo, o mesmo sonho, exatamente igual. E naquele momento que eu estava quase sem voz, eu ainda consegui chamar pelo nome da minha mãe. Acordei mais uma vez, olhei para os lados, eu morava sozinho nessa época, não era nada. Eu vi que se tratava de um sonho, de estar repreendido, em nome de Jesus. Sempre tive essa base, de repreender. Quando passaram-se alguns dias, não sei quantos dias mais ou menos, eu tive o mesmo sonho, exatamente igual. Essa forma escura pairava sobre o meu corpo e me asfixiava, me estrangulava mesmo. Eu chamava pelo nome da minha mãe e acordei mais uma vez. Bom, esses sonhos me deixaram bastante intrigado. Cheguei a contar para algumas pessoas e essas pessoas me disseram assim: procura um rezador. E eu estava num momento da minha vida que eu estava indo para onde me levasse. Não estava firme na igreja, não tinha nenhum vínculo com a igreja mais. E eu fui para um rezador. Na verdade, eu fui levado para um rezador. E chegando lá, logo na porta tinha cura por Jesus Cristo. Mas entrando lá, eu percebi que não se tratava apenas de um simples rezador.
né, ele mexia com muitas outras coisas, né? Tinha altar, santos, mas eu já estava ali, então eu fiz, né, toda aquela sessão lá, paguei o dinheiro dele, que as pessoas fazem com dinheiro, peguei uns banhos que ele me deu e levei para casa, fui embora, né? Naquela mesma noite, naquele dia, eu tomei esse banho, né, era um banho cheiroso, dormi tranquilamente e no dia seguinte acordei bem, fui, como de costume, arrumar a casa, né, e por volta de 9 horas da manhã eu tive um mal súbito, onde eu perdi a sustentação do lado esquerdo do meu rosto, meu maxilar entortou para o lado direito e eu emiti um som muito estranho, né? A partir desse som que eu emiti, eu apaguei e não me lembro de nada. Quando eu acordei, voltei, né? Não sei quanto tempo mais ou menos eu fiquei desacordado, né? Mas eu percebi que eu estava todo machucado. E é interessante que o cômodo que eu caí não tinha móvel algum, era um cômodo vazio e o chão liso, não tinha onde eu me machucasse. E fiquei desacordado ali, não sei quanto tempo. E quando eu acordei, eu vi esses machucados, né? Tinha pedaços de carne faltando dos meus dedos. Eu fiquei machucado da cabeça, do topo da cabeça até o dedão do pé. Quando eu percebi isso, mais uma vez aconteceu o episódio. Eu perdi os sentidos, né? Eu logo pensei que estava tendo um AVC. Perdi os sentidos do lado esquerdo do rosto, como se o rosto estivesse derretendo, meu maxilar entortou e eu emiti novamente aquele som, um som bem assustador. E eu apaguei novamente, mais uma vez, não sei quanto tempo eu fiquei apagado, mas acordando, né, dessa segunda vez que eu desmaiei, eu acordei e disse, não, vou me deitar, porque se eu desmaio novo, eu estou deitado, não me machuco mais. E quando eu acordei desse segundo desmaio, eu estava mais machucado do que da primeira vez. Então, me deitei, né, e apaguei mais uma vez, né? E por volta das 4, 5 horas da tarde, eu estava tão transtornado que eu não tinha nem fechado o portão. Minha vizinha entrou, me acordou, perguntou se eu estava bem, e eu disse não, que eu estava todo machucado, não sabia o que tinha acontecido. E essa minha vizinha, ela contatou minha família, e eu fui levado para o hospital, fui direcionado para uma tomografia, para saber o que eu tinha batido a cabeça, né, para saber se estava tudo bem. Depois desse episódio, eu fiz vários exames, né, porque o médico suspeitou de epilepsia, mas ele descartou. E então eu fiquei com essa incógnita na cabeça, saber o que tinha acontecido comigo. A partir desse momento, eu vi a necessidade de me aproximar de Deus, porque eu vi que eu estava desprotegido. Comecei a construir uma rotina espiritual. Nessa rotina espiritual, eu me mantinha conectado no pensamento, né, com Deus o dia todo, em oração. Reservei 3 momentos do meu dia para prestar culto, né, para adorar, para me alimentar da palavra e orar, né, todos os dias. Eu orava à meia-noite, orava às 5 da manhã e orava às 18 horas no horário da viração. E esse período foi mais ou menos 1 ano e meio, né? Eu construindo essa relação com Deus, essa intimidade com Deus. Eu orava, Deus me respondia. E uma das coisas que eu pedia muito a Deus era para revelar para mim o que tinha acontecido naquele dia, os desmaios. Nessa insistência, né, eu percebi que Deus não queria que eu me revelar, mas eu estava insistindo muito, né? Deus queria apenas que eu confiasse nele. Mas eu desisti e eu obtive resposta. Nesse dia, eu estava muito angustiado, estava um choro incontrolável. O Espírito Santo tocou no meu coração e disse, eu vou te revelar. Nesse dia, eu desci, Jesus Cristo, né? Eu desci e pelejei pela tua vida. Foi bastante intenso, porque o Espírito Santo falou para mim também que eu não desci como o Cristo, desceu como Miguel, ele vestiu suas vestes para lutar pela minha vida. Nesse momento, quando eu me dei conta, né, que Deus tinha falado comigo, eu me prostrei em terra e adorei ao Senhor,
porque eu não me achava merecedor, né, de tal livramento e de Cristo se mover e descer para lutar pela minha vida, né? Sempre me senti indigno, né? E pela primeira vez eu senti medo, né? E disse: Senhor, eu não quero que o Senhor me revele mais nada, a tua graça me basta. Então o tempo se passou, né? Eu na minha rotina espiritual estava muito bem, não pensava em voltar para a igreja, não queria saber de igreja, né? Eu estava bem, eu falava com Deus, Deus me respondia, né? Foi o período assim da minha vida que eu mais ouvi os sims e os nãos de Deus. E mais do que os sims e os nãos, Deus sempre me falava: aguarda mais um pouco. O meu retorno para a igreja foi meio que tudo por impulso. Eu sabia onde era a igreja de Benoni, né? Eu passava por lá todos os dias, né, bicicleta, ia e voltava. Sabia que era a igreja do Benoni, mas eu não sentia vontade nenhuma de voltar para a igreja. Então, toda vez que eu passava, teve um momento na minha vida que toda vez que eu passava ao lado da igreja, eu era direcionado a olhar para a igreja, né? E nesses dias seguintes, o Espírito Santo começou a falar na minha cabeça, aquela voz insistente, e falar da seguinte forma, eu lembro como hoje: volta, a minha obra precisa de você. E isso, todas as vezes que eu passava lá, essa voz me incomodava: volta, a minha obra precisa de você. E eu dizia: imagina, essa igreja tem muita gente ungida, consagrada, trabalhando, para que o Senhor me quer lá? E o Espírito Santo continuou falando, né? Volta, preciso de você. A obra precisa de você. Quando, num determinado dia, eu fui fazer um lanche ali perto, né? E na voltando desse lanche, eu vi a igreja no meio da semana aberta. Eu achei interessante, né? E meio com um impulso, eu cheguei e disse: não, eu vou lá, né? Só que antes disso, eu tinha falado com uma irmã, né? E disse: eu queria fazer uma visita lá na igreja do Benoni, né? E ela me disse: sim, vai lá, será bem recebido. Mas passaram esses dias e eu não fui, né, fazer. E no dia desse lanche, o Espírito Santo me incomodou, sabe, muito. E eu entrei na igreja. Quando eu cheguei lá, eu vi que estava tendo a programação do Caleb, sendo que era a última semana da programação do Caleb. Eu cheguei aí ainda 3 cultos, né? E no final de semana, no domingo, seria uma programação onde todas as igrejas estariam reunidas e haveria batismos, né? Passou-se a sexta-feira, né? E no sábado eu estava muito angustiado, né? Aquela voz, né, na minha cabeça dizendo: se rebatiza, volta, já é hora de voltar. Eu disse: eu vou testar Deus, vou colocar Deus à prova. Eu disse: Senhor, se amanhã eu amanhecer, isso no domingo, sem ansiedade, sem perturbação na minha cabeça e bem, tranquilo, eu me rebatizo. E não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Acordei bem, acordei sem ansiedade nenhuma. Eu liguei para o diretor da igreja, o Lucas, né? O diretor da igreja do Benoni, e ele me disse: Lucas, pode preparar minha ficha batismal, que eu vou batizar hoje. Só que não conta para ninguém, porque eu quero que seja surpresa. E assim ele fez. Só que ele contou para o pastor, né? E eu convidei minha família, né? Minha prima, que também é membro, mas está afastada. Minha mãe é membro também, porém está afastada. E minha avó, que é membro. O batismo seria no domingo à tarde, a partir das 5 horas da tarde. E eu fui com minha família, né? Só que, como o Lucas tinha contado ao pastor, eu ia pegar todo mundo de surpresa, mas eles me pegaram de surpresa, porque o pastor chegou do meu lado, lá na programação, e disse: você vai ser o último a ser batizado, porque esse batismo vai ser especial. E eu fiquei muito nervoso, porque eu tenho um certo problema de falar em público, né? E eu disse: mas eu não vou ter que falar, tá testemunho lá na frente não, né? E ele disse: não se preocupe, o pastor vai fazer um apelo, você vai se levantar e vai se direcionar lá pra frente.
E assim foi, né? Quem estava lá nessa programação viu como foi forte, como foi impactante, muita gente emocionada, pessoas que me conhecem há muitos anos, e eu agradeço a Deus, né? E quero também fazer um alerta sobre a oração intercessora, porque eu estava no mundo, estava perdido, estava sem proteção nenhuma, mas eu creio que muitos irmãos oravam por mim, e minha avó também orava por mim. E mesmo não querendo saber de Deus, Cristo foi lá, lutou pela minha vida, e eu estou aqui para contar esse testemunho. Então, muito poder tem a oração intercessora. Então, ore sempre para pelos meios afastados, porque Deus está realmente socorro, né? Isso é óbvio. E nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, ouvir, e não só ouvir, mas fazer o que Ele pede. E louvado seja Deus que eu estou aqui mais uma vez, né? Entre lutas e batalhas, mas sempre confiando que o Senhor está comigo, né? Depois de tudo isso que eu passei, eu tenho certeza que Ele nunca me abandonou, sempre esteve do meu lado. Um abraço para todos.